Olá, amigos, bem-vindos aí, todo o pessoal do Centro Espírita Bezerra de Menezes e outros amigos mais que estão entrando. Damos início aqui então à nossa live de hoje, cujo tema é expiação e arrependimento. Olha lá, o pessoal dando tchauzinho, boa noite, com carinho também. Estamos aguardando aqui a nossa amiga Débora, que vai nos conduzir na abertura da nossa reunião, com a leitura de uma mensagem, vai fazer a prece de abertura. Olá, Sônia, Xanda, Lissandra. Olha lá o pessoal entrando. Olha lá. Boa noite. Oi, tudo bem, Tá me Débora? ouvindo? Tô ouvindo Tudo bem bem, aqui. Nestor? Ah, que bom. Boa noite a todos. Boa noite, Nestor. Nós gostaríamos de agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre bem-vindo aqui. E sintam-se também acolhidos e abraçados pela espiritualidade amiga e por todos nós. Bem, o palestrante de hoje, Nestor Fidelis, como muitos já conhecem, é um velho amigo do nosso movimento. Ele participou da 15ª Semana Espírita de Jequié e é trabalhador do Centro Espírita Cuiabá desde 1993, da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso desde 2000 e do Centro Espírita Joana d'Arc desde 2018, bem como ele é palestrante convidado de diversas instituições espíritas. E hoje ele falará do tema expiação e arrependimento. Mas, antes de passar a palavra, gostaria de fazer a prece inicial e nos harmonizar, né, entrarmos em consonância com a espiritualidade nesse momento. Então, que possamos agora fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, nossos mentores. Mestre, amado e amigo Jesus, nós te agradecemos imensamente por mais uma oportunidade, por mais um dia, por estarmos reencarnados neste momento. Gostaríamos, Senhor, de pedir que nos auxilie nessa noite, para que possamos doar energia para este trabalho, bem como para que a espiritualidade haja através de nós. Pedimos também, Senhor, que tranquilize, serenize o palestrante de hoje, que ele possa passar a mensagem divina. Pedimos também por todos aqueles que sofrem provas materiais, morais, espirituais difíceis, possamos estar todos juntos, conectados, com a mente e o coração abertos nessa noite. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E agora eu passo a palavra para você, né? Estou lembrando que eu não estou vendo o horário aqui, mas nós temos uma hora, né? Pronto, você está com o relógio, que bom. E também pedir para que você salve a live, certo? Muito Tá obrigada ótimo, e Débora. Eu que te agradeço a você, aos amigos aí de Jequié. Que alegria poder voltar a falar com os amigos de Jequié. Realmente estivemos aí no ano passado, foi muito bom, foi muito agradável, me senti em casa. Apesar do frio que eu passei em Jequié, prometeram que ia passar um calorzão, mas calor é aqui em Cuiabá, que hoje fez 42 graus. Em Jequié, nos dias que eu passei, nos 2 dias, eu passei, foi muito frio. Mas o calor humano
é igual o nosso aqui de Mato Grosso. É uma delícia. Foi muito bom, muito agradável ficar com todos os amigos, pessoas que eu conheci aí. O Floriano, Ayrton Senna, da Bahia, que me levou no carro dele de volta para Ilhéus. E depois me mandou um pendrive com músicas, foi muito bom. Um amigo que a gente fez aí. Sandra, que eu já conhecia, Tuca, Byron, que tem uma pizzaria que tem uma pizza com sabor Byron. Vê se pode. O homem é tão chique que tem até uma pizza. Enfim, foi uma alegria estar aí ano passado. E esse ano já fiz também aqui, já participei de uma live no primeiro semestre. Então, a gente percebe assim que o amor, o conhecimento é universal, a fraternidade que Allan Kardec nos convida a praticar, reforçando os ensinamentos de Jesus, é isso que nos une. Tanto é que em breve mais uma amiga nossa aqui de Cuiabá vai estar também fazendo uma live para os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Jequié e para todo mundo que quiser assistir. Nossa amiga Regilaine Crepaldi, diretora da área de estudo aqui da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Estão sabendo que ela vai fazer uma live em breve, salvo engano, no próximo sábado já. E ela é muito bacana, tem muito conhecimento, muito dedicada como trabalhadora aqui do movimento espírita da região centro-oeste do Brasil. E hoje, o nosso tema, de olho no relógio aqui, o nosso tema é expiação e arrependimento. Muito, muito propício esse tema que o pessoal nos coloca, porque tem tudo a ver com as nossas vidas e com a proposta de Jesus e a proposta que a doutrina espírita nos convida a conhecer, a praticar. Estou colocando aqui o relógio no jeito para não perder o horário, que da outra vez que eu falei, chegamos quase que não deu tempo. Então é o seguinte, pessoal, expiações e arrependimentos. Isso tem tanto a ver com a nossa vida, mais do que a gente imagina. Tem muito a ver com a nossa vida. Nós estamos o tempo todo vivendo situações desafiadoras. Nós temos nossas dores. Pode ser que a pessoa que conviva conosco, muito de perto, não saiba exatamente aquilo que nós estamos passando. Pode ser que nem mesmo nós nos demos conta ainda, ou pelo processo da fuga ou da negação das dificuldades, que são importantes também para nossas vidas, para o nosso crescimento. Mas aqueles de nós que desejamos realmente nos tornarmos pessoas melhores, e nós conhecemos o espírita verdadeiro pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação em se autoconhecer e promover a sua autotransformação moral para melhor. Nós, sim, temos todas as capacidades, todos os instrumentos, tudo a nosso dispor. Podemos cair em queixa, em lamentação? Podemos fazer isso? Podemos, porque temos livre arbítrio. Mas não faz bem para nós. Não é produtivo. O espírito Joana de Ângeles assevera que a queixa e a lamentação ocupam sempre o lugar de um pensar responsável, proativo, de quem sabe o que quer, de quem sabe o que quer e quer ser feliz. Arrependimento é algo que acontece com todos nós quando nós nos dispomos a nos arrependermos das dificuldades, das dores e dos equívocos praticados. Recentemente, uma amiga nossa, do convívio diário aqui, essa amiga nossa, o nome dela é Sirene Melhorança. Ela é médium. Ela diz que é a mais jovem do nosso grupo, mas é o contrário. Na verdade, ela é a mais experiente nesta encarnação. Já tem muito tempo, mais de 50 e tantos anos, só na mediunidade. Em breve agora vai estar lançando um livro com uma outra amiga nossa também médium, a Zeila Antunes, e Zeila Gonçalves, melhor dizendo. E aí, eu estava conversando com a Sirene recentemente, e ela me trouxe uma história que ela psicografou, e eu falei desse livro, porque eu não me recordo agora o nome do livro, mas está já em fase de lançamento em breve. Esta história e outras tantas, psicografadas pelas duas médiuns que eu citei, a Sirene e a Zeila, estarão nesse livro, publicado aqui pela nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E então a Sirene nos trouxe uma história que
nós pedimos licença para contar. O espírito que conta essa história, que revelou ter uma proximidade conosco de outras reencarnações, ele coloca o nome dele, pseudônimo de Antero. E a Sirene nos conta que estava sem uma ocupação naquele momento, quando apareceu um espírito, sofrendo, um senhor. E ela assustou, eu não conhecia o senhor. E ele pediu licença para contar a história dele. Recentemente, trabalhando para o Centro Espírita Herculano Pires, da cidade de Maracás, também na Bahia, nós contamos essa história. E pedimos licença para contar novamente, porque nos parece que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos programados para trabalhar nesses breves minutos. Antero conta a sua história. Ele era uma pessoa que vivia numa família com mais 2 irmãos mais velhos. Tinha teu pai, tua mãe. Mas ele percebeu em certo momento que ele era o preferido do pai. E aproveitou-se dessa situação para tirar vantagens em relação aos seus irmãos. Então Antero praticamente manipulava as vontades do pai. E com isso o pai sempre ia lhe agradando, lhe trazendo coisas e ajudas que nunca proporcionou aos outros 2 irmãos mais velhos do que Antero. E Antero decidiu entrar na faculdade, conseguiu estudar, mas ainda na faculdade ele encontrou a mulher que ele falou, é a mulher da minha vida. É tudo que eu desejo para mim. O meu sonho é constituir família. E ela, realmente, veio preencher todos os meus anseios. Namorou com o tempo e se casou ainda fazendo faculdade. Ele, naturalmente, na condição de estudante, não tinha como se manter economicamente, mas foi ajudado pelo seu pai. Os irmãos mais velhos acharam estranho e reclamaram, inclusive. Mas como o senhor vai ajudar o Antero? O senhor nunca nos ajudou? E o Antero fazia uma forma de convencer o pai e demonstrando, pai, eles estão contra o Senhor. Veja só, eu estou aqui precisando da sua ajuda e o Senhor está me ajudando e eles estão com inveja. E o pai ficava chateado com os irmãos mais velhos e continuava a ajudar o Antero. Fazia tudo o que Antero queria. Antero, depois de algum tempo já formado, com tua casa constituída, ele pensava, mas o casamento está tão difícil, será que era isso mesmo que eu queria? Ele começou a pensar que aquela esposa não era tão bonita mais como ele tinha pensado que ela era no começo. Não era mais tão atraente como ele achava que ela fosse. E vivendo aquelas dificuldades naturais de um relacionamento conjugal, ele começava a discutir, a não ter mais interesse em dialogar, muito menos em ouvir. Mas, naquela situação que passavam o casal, pensando já na separação, aconteceu que a esposa ficou grávida. E Antero pensou assim, então agora realmente eu não vou me separar mais. Mas além disso, não vou me separar, ainda vou ter uma criança. A minha casa vai estar repleta de felicidades, é tudo que eu sempre quis. Na verdade, eu queria um casal, mas um filho vai ser importante. Acredito que Deus está mandando esse filho para mim, porque eu sou espírita. E eu sei que nada acontece por acaso, pensava Antero. E se nada acontece por acaso, essa criança veio para mim para iluminar os meus dias. Vejamos o pensamento dele. Essa criança veio para minha casa para iluminar os meus dias. Ele que foi educado de forma equivocada pelo pai para pensar que ele era o centro do universo. Pensava também que encontrou a mulher da vida dele para fazer ele feliz, deixando de perceber que o relacionamento interpessoal é um relacionamento de bilateralidade. É natural que nós tenhamos uma tendência de ajudar ou atrapalhar no crescimento do outro, mas cada um faz por si, mas em se promovendo, em se tornando uma pessoa melhor, convida o outro também a assim fazer, mas ele pensava que tudo girava em torno dele, porque foi educado dessa forma, equivocadamente, não por maldade do pai, mas uma educação obviamente equivocada. E quando ele encontrou a esposa para fazê-lo feliz, e pensando em se separar, ela ficou grávida, ele pensou, para que o meu lar seja perfeito. Essa criança vem trazer luz para minha casa.
ainda que tivesse conhecimento da doutrina espírita que ele estudava, ele não percebia claramente que nem tudo ali era somente para ele. Que nada acontece na vida de um grupo familiar sem que seja para o aprendizado de todos, para a expiação, para a prova, para a reparação, para o avanço, para o progresso moral de todo o círculo familiar. De tal forma que em qualquer família, o que acontece com uma pessoa da família repercute na vida de todos os outros. Tanto as conquistas, quanto os desafios que acontecem. Nós vemos isso no dia a dia. Mas, algum tempo depois de ter nascido esse filho que ele tanto queria, nasceu uma filha. Então ele tinha um casal, ele pensava, Deus, o Senhor é bom para mim. Me deu tudo o que eu sonhava. Tenho uma esposa, que é uma pessoa que me tolera, que sabe que eu não sou tão fácil de humor, mas está do meu lado. Tem também agora um filho e depois uma filha. Tudo para a minha felicidade. Nessa época, Antero já era muito rico, financeiramente falando. Conquistou com seu trabalho, com sua inteligência e com a ajuda que teu pai lhe deu, multiplicou os recursos financeiros que tinha. Com isso, ele começou, inclusive, a ajudar os sobrinhos que ele tinha, a ajudar pessoas que viviam próximos dele. Mas o relacionamento com a esposa ficou cada vez pior. A cada situação que ele aprontava, ela sofria mais. Ele começou a ter aventuras com outras mulheres fora do casamento. E pensava que fazendo isso não estava fazendo nada de equivocado, porque era necessário que ele tivesse um momento na cabeça dele para relaxar, para se divertir, para viver a vida. Afinal, ele tinha constituído uma família, ele dava de tudo para todos, materialmente falando. Dava coisas para a esposa todas as vezes que ela pensava em se libertar daquele casamento prisão. Dava coisas para os filhos. E na escola, quando os filhos foram para a escola, todas as vezes que havia algum motivo para que eles fossem repreendidos, para que os pais fossem convidados a conversar com professores, coordenadores de escola, Antero, no primeiro momento, já se apresentava como defensor dos seus filhos, que eram para eles perfeitos. Para Antero, na verdade, aquelas crianças eram perfeitas. E ninguém poderia chamar a atenção daquelas crianças. Quando acontecia isso, o que ele fazia? Matriculava as crianças em outra escola. Fazendo o que com essas crianças nesse momento? Que tipo de filhos que ele estava colocando para o mundo? Se a educação é a arte de formar caracteres, é preparar cidadãos de bem, domando inclinações negativas que desde os primeiros anos já começam a brotar na vida dos seres humanos encarnados num corpo infantil, ao invés de assim proceder, ele fez o contrário. Ele permitiu que essas inclinações negativas nessas crianças, espíritos adultos em corpos infantis, e depois, quando ainda na adolescência, essas tendências todas negativas que todos nós temos, não fossem domadas, não fossem, digamos, entre aspas, domesticadas, não fossem depuradas. A pedra bruta não foi devastada, como dizemos muitas vezes. E essas crianças cresceram revoltadas dentro de si. Revoltadas em ver a mãe sofrendo, o pai dando coisas, e não amavam esse tipo de relacionamento. Não tinham para com eles um relacionamento afetivo sincero de amor em relação a esse pai. Sobretudo porque, muito provavelmente, recebemos em nossas casas pessoas que nós lesamos no passado. Vêm muitas vezes nas condições de filhos, de sobrinhos, de filhos que nós acabamos albergando, mesmo não sendo filhos consanguíneos, para que possamos nos reconciliar de equívocos do passado. Não dando coisas, mas ajudando estes seres a se desenvolverem. Antero não fez isso, ao contrário. Estimulava a ganância, o orgulho e o egoísmo na intimidade de seus filhos. Enfim, os anos se passaram e essas crianças se tornaram adultos. E com algum tempo já Antero trabalhando, mas os filhos vieram trabalhar na sua empresa. E com alguns meses depois, tiraram Antero da empresa. Afastaram-no da direção e de qualquer tipo de trabalho. A mãe já estava muito doente e com pouco tempo adquiriu um câncer de grau muito elevado e acabou passando pela desencarnação.
Os filhos não tinham mais vínculo familiar, porque a mãe era o único vínculo, na visão deles. Antero era o pai que dava coisas. Eles entraram na empresa, tiraram o Antero da empresa, colocaram em um asilo, chamado de hotel de luxo, de abrigo para idosos, mas era um isolamento total da sociedade. E Antero ficou lá por muitos e muitos anos. 12 anos, precisamente, ele nos conta. Sem nunca ter recebido uma visita de seus filhos. Nunca. Nenhum deles. Nenhuma carta, nenhuma ligação. Até que certa vez, a gerência daquele abrigo no qual ele se encontrava veio falar com ele e dizer que ele necessitava sair dali, urgentemente. Ele, mas como? Eu não tenho para onde ir, meus filhos me colocaram aqui, eles nunca me veem, então eu não tenho mais ninguém. Mas o senhor precisa sair daqui, porque os seus filhos deixaram de pagar já tem alguns meses. E nós não podemos mais manter o senhor aqui, porque tem outras pessoas necessitando e com condições de pagar. O senhor precisa sair daqui hoje. Isso era no amanhã, uma manhã inesquecível e sofrida para ele. Ele arrumou as coisas que pôde arrumar, foi catando as roupas, colocou numa maletinha, aquilo que ele podia levar. E foi embora. Voltou para a cidade. E a primeira coisa que ele fez foi buscar a residência onde morava, a mansão da família. Tocou a campainha e duas crianças vieram, viram aquele velho ali na porta. E antes de chegarem ali para conversar com ele, voltaram para dentro da casa. E alguns segundos, minutos depois, voltaram ali para o portão trazendo pão e água. Aqui, senhor, é isso que o senhor quer, né? Falou, não, meus filhos, não, crianças. Eu sou o Antero de tal. Essa casa me pertence, da minha família. As crianças, mas como? A gente mora aqui a vida inteira. Aí ele falou, como assim? Quantas vezes? Ó, o senhor, está aqui o pão, está aqui a água, o senhor vai embora, por favor, e não nos cause confusão. As crianças entraram, voltaram a brincar, e ele ficou olhando aquele portão que tantas vezes ele abriu para entrar e agora foi fechado em sua cara. Saiu daquela situação, começou a andar e entrou na casa de uma vizinha, tocou a campainha, ela reconheceu o senhor Antero. Que bom que o senhor está aqui, entre. E ele entrou. Ela falou assim, o senhor veio ver a casa que o senhor morou? Onde que o senhor esteve todos esses anos? E ele contou o que tinha acontecido. E perguntou, mas o que está acontecendo? Que família é essa? Ela falou assim, olha, logo que a sua esposa faleceu, depois o senhor saiu do convívio com a sua família, os seus filhos venderam essa casa. E, na verdade, eles perderam tudo. Perderam tudo, sim, a empresa fechou. Mas como uma empresa tão sólida, tão bem constituída, como é que poderia ter fechado? Eles não souberam administrar. Não souberam valorizar o ser humano. Não foram como o senhor. O senhor sabe que tem um filho meu que se tornou médico graças ao dinheiro que o senhor nos ajudava a pagar a faculdade dele. Daqui a pouco ele está aqui, o senhor pode esperar que ele venha aqui. Ele falou, mas me diga uma coisa, me fale de meus filhos. O senhor não está sabendo, não? Então o senhor se sente, por favor, vou pegar um copo d'água. Não, fale logo, por favor, dizia Antero. A sua filha morreu. Minha filhinha morreu? Sim. Ela perdeu tudo o que tinha e foi parar na prostituição e um dos seus clientes, num dia de revolta, acabou tirando a vida da sua filha. Mas e meu filho, onde ele está? Só tenho ele. Infelizmente, seu Antero, preciso lhe informar que o teu filho, não sabendo trabalhar em outra coisa, ele acabou se envolvendo com bandidos e hoje ele é um traficante, foragido da polícia. Nunca mais tivemos notícias dele. Antero ficou abaladíssimo com aquela situação. Levantou-se, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Fica mais um pouco, não posso esperar, disse Antero. Eu preciso ir embora. Mas o senhor tem para onde ir? Ele falou que tinha. Começou a andar ali por as ruas, mas uma forte dor no peito e alguns minutos depois estava ali apenas o corpo dele. E ele se libertava da vida física, numa desencarnação, com muito sofrimento. Antero vem contar isso para nós, dizendo que agora se encontrava no plano espiritual. E ao contar essa história, ele começava a se sentir bem, a se libertar da dor. Porque a ajuda estava há algum tempo já tentando ali ser apresentada para ele, mas ele não percebia.
Mas a partir do momento que ele conseguiu dialogar e contou essa história, ele foi levado para um instituto de recuperação. No plano espiritual, claro. E lá ele vem nos dizer que, infelizmente, ele não soube lidar bem com as situações. Ele foi mal orientado. Ele foi injusto para com seus irmãos. E mais, ele teve a pior dor e a pior expiação que qualquer pessoa poderia passar, que é ver os filhos sofrendo por conta dos equívocos que ele teve no processo de educação. Estava ali naquele momento arrependido, narrando a sua história. No começo ele teve mais remorso, mas na verdade ele começava a passar pelo processo de arrependimento. O arrependimento que começou já na reencarnação, na última encarnação. Conosco também pode acontecer assim. Em todas as nossas encarnações, em todas as nossas vivências, nós podemos, na vida material, já passar pelo processo de nos arrependermos dos equívocos que temos conhecimento. Porque é natural que venhamos a nos equivocar na vida. Nós somos seres muito imperfeitos. Nós temos vaidade, inveja nós temos, raiva, rancor, dificuldade para perdoar, insegurança. Nós temos medo. Nós temos maus hábitos, nos alimentar equivocadamente, descansar além do necessário, reclamar do trabalho, que é uma bênção. Tudo isso nós temos. É natural que nós tenhamos tudo isso, pelo grau de adiantamento moral em que nós nos encontramos. É natural que nós busquemos nos conhecer e identificar que nós temos tudo isso. Primeiro passo no processo da mudança, conhece-te a ti mesmo. E em nos conhecendo, tomar decisões. Eu vou fazer o que com isso agora? Vou continuar agindo dessa forma equivocada que não me faz bem? Que me adoece fisicamente por conta do desequilíbrio psíquico-emocional, energético que produzo em mim mesmo? Ou eu vou tomar uma postura diferenciada perante a vida? Arrependimento. O arrependimento pode começar com remorso. Porque são coisas muito diferentes. Vejamos a história dos dois filhos que Jesus conta na parábola. Que um filho pegou tudo que era de seu direito, pegou antecipadamente, o que foi uma grande ousadia e era vista naquele tempo como um grande desrespeito. Jamais um filho pegava do pai, pai, me dá minha parte. Isso era um grande erro, um grande pecado, como se dizia na época. Mas o pai, bondoso, permitindo que o livre-arbítrio se exercitasse, vendo que o filho já era adulto e responsável por si mesmo, já tendo feito tudo o que podia no processo de educação, falou, então tudo bem, pegue a tua parte. E o filho pegou e saiu e gastou por aí, na balada, na esbórnia, com as meretrizes, sem prudência alguma, torrou tudo que tinha e não era pouco, ou seja, gastou bastante tempo para torrar todo aquele dinheiro. E se viu largado, abandonado, jogado às traças, como nós dizemos por aí. Se alimentando das bolotas que eram jogadas para os porcos, ou seja, o porco era um bicho considerado imundo, de tal forma que aqueles que seguem a lei mosaica até hoje não se alimentam de carne de porco, mas ele estava ali, Jesus contando a história para simbolizar o quanto o homem tinha caído, aquele filho mais novo, quanto ele tinha caído moralmente falando. Estava ali vivendo com porcos, se alimentando de coisas. O que porco come? Se não for um porco desses criatórios famosos e grandes de hoje em dia, porco come lixo, lavagem, come tudo que não serve para os outros animais. E ele estava naquela situação, quando caiu em si, pensou, meu Deus, nem os empregados do meu pai passam por isso pelo qual estou passando. Eu vou ter com meu pai. Claro que eu errei, claro que eu me equivoquei. E ele se encheu de coragem, de humildade, e foi se encontrar com teu pai. Eis o arrependimento. Eis a postura corajosa e humilde, de não ficar se lamentando, não querer fazer de coitadinho, ao contrário. Consciência. Equivoquei-me, vou fazer o que for possível. Então, ele foi se encontrar com teu pai, e foi recebido com festa, com alegria, com
churrasco, mandaram matar o bezerro cevado, e se alegraram e dançaram. O pai tinha perdido um filho e ele voltou. Mas qual é a postura do irmão mais velho dele? Que não pegou sua parte para gastar por aí, ficou ali com o pai. Ficou ali o tempo todo trabalhando, convivendo, mas a história nos mostra que não ficou satisfeito com aquela situação. Porque, na verdade, tudo revela que ele também tinha vontade de pegar sua parte e partir, mas ele não teve coragem nem de pedir para o pai. Parece-nos que ele sentia um tanto de inveja da ousadia do seu irmão mais novo. E quando o irmão mais novo é visto, acolhido amorosamente pelo pai, por todos os outros que estavam ali recebendo, o irmão mais velho ficou numa postura de remorso, porque remoeu durante todos esses tempos o fato de ter ficado ao lado do pai. Ele fala: pai, eu fiquei do lado do senhor todo esse tempo, o senhor nunca fez nada para mim. Postura de quem ficou ali remoendo. E o pai: mas olha, seu irmão era morto e está vivo, vamos ficar felizes, alegres. E o pai não deu atenção. O pai não acolheu, respeitou, mas não acolheu aquele sentimento de revolta, de mágoa. Ele fez o contrário, propôs: vamos ficar felizes, porque o teu irmão era morto e viveu. E a nossa família está toda junta de novo. O arrependimento é o sentimento, então, de quem tem responsabilidade pela vida. O remorso, não. O remorso é o sentimento daquele que está no sentimento de culpa, de peso, de querer chamar atenção com o sofrimento pelo qual está passando, para aumentar seu sofrimento. É o coitadinho de mim. Este é o sentimento do remorso. O remorso é fruto também de um sentimento que nós temos de que nós não podemos errar, de que nós somos infalíveis. O orgulho nosso muitas vezes é tão forte que faz com que nós pensemos que nós temos o dever de acertar sempre. Mas nós acabamos de falar que nós temos tantas coisas ainda por serem trabalhadas, tantas tendências por serem melhoradas. É natural que nós venhamos a errar. Sofre muito, frustra-se e sofre a pessoa perfeccionista. Ué, mas dizem aí que o espírita deve ser perfeito? De forma alguma. Não é isso que está dito. Que nós somos destinados à perfeição depois de muito, muito viver. Depois de muitas existências. Depois de muitas encarnações, desencarnações, aprendizados na erraticidade, vivências aqui também na vida física. Estamos destinados a isso. Temos Jesus como modelo de perfeição. O ser mais perfeito, que é para nós o guia, que nos orienta, que nos acolhe, que nos direciona com seus ensinamentos do Evangelho, mas também é o modelo. Nele nós temos a referência principal. Temos outras tantas, mas nele é o ser que ensinou vivenciando aquilo que falava. Então vejamos. O arrependimento é fruto de reflexão, de cair em si, de coragem, de virtudes. O remorso é de autoculpa. É da pessoa que fica se culpando. Ah, eu não vou dar certo mesmo. Bem que me falaram uma vez, lá em 1900 e não sei quantos, que eu não ia fazer nada certo na vida, e a pessoa traz isso para si como desculpa para estar passando por dificuldade, sendo que as dificuldades pelas quais nós passamos são frutos do quê? Senão das falhas que nós mesmos tivemos perante nossos compromissos íntimos com nossos familiares do ontem, e não somente nas reencarnações passadas, mas hoje ainda. Temos errado. É importante percebermos onde temos errado e o que podemos fazer com isso. Quando nós nos consideramos infalíveis e vivemos na tendência perfeccionista, a tendência nossa nesse momento é não aceitar o nosso erro e ficarmos nos punindo, nos castigando. E isso não gera crescimento algum. Esse é o movimento do remorso, ao passo que o arrependimento se responsabiliza por aquilo que fez, ou pelo bem que deixou de fazer. E ele, em fazendo isso, quando erra, o que ele faz? Fica se queixando, se lamentando, fica tentando negar que aconteceu? Ou ele realmente pensa assim: eu errei, mas eu posso melhorar. Eu posso aprender com esse erro. Mas primeiramente eu preciso acolher que eu sou um ser humano, me auto-acolher, me auto-perdoar. Porque a pessoa que não aceita que erra, não aceita o erro de ninguém, porque se cobra tanto que acaba cobrando do outro também. Como é que vai perdoar o próximo se não se perdoa?
Como é que vai viver a caridade? Se para nós espíritos a caridade é benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, como é que vai ser indulgente com o outro se não é indulgente para consigo mesmo? Perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Como que vai perdoar se não se perdoa? É necessário que nós nos arrependamos. Mas o processo de crescimento necessário pelo qual todos nós passamos, querendo ou não querendo, mas somos levados a fazer dessa forma, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec trabalha muito bem. Na primeira parte, capítulo 7, ele fala sobretudo a respeito do arrependimento como sendo o primeiro passo para nos libertarmos da dor causada pelos erros que nós mesmos produzimos. Arrepender é o primeiro passo. Mas não basta arrepender, é necessário expiar e reparar. Então, como nós vivemos num mundo de provas e de expiações, o que nós vamos mais encontrar na nossa vida são situações dolorosas que nos convidam a viver bem essas situações dolorosas. As provas estão em nossas vidas todos os dias, o tempo todo. Onde nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, nós estamos em provas, porque provas são testes. Nós estamos sendo testados o tempo todo. E temos as testemunhas invisíveis ao nosso derredor, muitos torcendo para que nós sejamos aprovados no teste, nos apoiando, esperando bons pensamentos, e outros, vítimas dos nossos equívocos do ontem, criando situações, nos influenciando negativamente para que nós venhamos novamente a não sermos aprovados nas nossas provas. As provas são os desafios do dia a dia. E as expiações são o quê? Podemos dizer que as expiações são provas também, mas mais ásperas. São situações que acontecem conosco no próprio corpo ou fora do corpo. A expiação de uma pessoa no corpo são as dores físicas, as dificuldades atrozes, dores que alcançam os entes amados. As expiações, quando nós passamos por elas fora do corpo, nos diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é o sofrimento pelo bem que nós não fizemos, pelo mal que nós não evitamos, pelo mal que nós produzimos. É quando nós estamos conscientes do que fizemos, de todo o objetivo quebrado que nós tivemos, de todo o propósito não cumprido, e com isso nós acabamos sofrendo. As dores pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, vejamos, as provas e expiações o tempo todo estão presentes. Nos casamentos, inclusive. Falo esse aqui, a Jaque, minha esposa, acaba de passar aqui na sala. Sinal que ela não está vendo a palestra, né? Mas o casamento é um reflexo disso. Não estou falando para você, tá, Jaque? Para nós e todo mundo aqui. Casamentos provacionais, a maioria dos casamentos é assim. A maioria dos casamentos são provacionais. Porque as provas estão presentes na vida de cada um de nós, natural que estejam presentes nos casamentos também. Tudo aquilo que nós fazemos a nós, reproduzimos com que nós mais nos relacionamos. É natural que os testes, as provas, as dores, as dificuldades se apresentem no relacionamento interpessoal. Vivemos numa relação o tempo todo, conjugal, ou de namorados, ou de noivos, ou de companheiros, seja lá qual for, pelas formas mais diversas das famílias modernas. Vivemos situações em que as dores acontecerão em nossas vidas, as provas. De que forma eu estou agindo nesse casamento? Estou sendo um bom aluno para essas provas? Ou estou sendo rebelde? Será que eu estou me autoavaliando de forma positiva? Então, é natural que nós tenhamos diversas formas de casamento, como trabalha Martins Peralva, um livro clássico estudando a mediunidade, estudando espiritismo, não me recordo o nome agora. Mas ele diz ali de diversas formas de casamento. Casamento acidental, que não era previsto naquele programa reencarnatório. Casamento sacrificial, quando um espírito mais evoluído vem para uma reencarnação de erguer aquele espírito outro, menos evoluído, que necessita de um apoio. Mas o mais natural são casamentos provacionais. Mas também existem os casamentos expiacionais, situações nas quais os sofrimentos são ainda maiores. As provas são mais constantes, mais ásperas.
Naturalmente que isso vai nos fazer perceber, sem que tenhamos a necessidade de fazer terapia de vidas passadas, que nós equivocamos-nos ainda mais no passado, naquela situação, naquele momento. Então, vamos ver que não basta nos arrependermos. É necessário expiar. Mas não basta também apenas expiar, sofrer. É necessário muito mais do que isso. E nós já temos condições hoje, sobretudo cristãos que somos, espíritas que somos, de fazer esse algo mais, de passar pelo bem sofrer que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta arrepender, é necessário expiar. Não basta que a expiação seja um sofrimento. É necessário que nós tenhamos um sentimento constante para conosco e nas relações de resignação para que possamos aprender. Sem a resignação não é possível aprender. Sem a resignação, nós sofremos, nos martirizamos muitas vezes, mas não aprendemos com o sofrimento. Isso vai gerar o quê? A necessidade de regressar numa outra situação, parecida com essa, e viver novamente as situações. Inclusive, falamos de casamento, se for o caso, num casamento expiacional, voltar a viver as provas e as expiações em relações expiacionais. Nós estamos juntos, encarnados juntos, em grupo familiar, em grupo religioso, grupos profissionais, porque a nossa família é muito maior do que a família consanguínea. Nós sabemos já que a família dos laços espirituais estão o tempo todo aí. Mas também o número de pessoas que já foram vítimas dos nossos equívocos no ontem é muito grande. Serão necessárias muitas vezes voltar à matéria para, arrependidos, expiarmos. E a expiação acontece muito nos relacionamentos. Não basta arrepender, é necessário expiar. Não basta que a expiação seja um sofrimento, é necessário aprender com a dor. O que essa prova quer me dizer? O que eu posso aprender com essa dor? Por que são sempre as mesmas dores, as mesmas provas, as mesmas expiações que estão sempre acontecendo comigo? Já reparamos isso? Sempre situações parecidas voltam a acontecer conosco. O que nos demonstra com toda clareza que nisso nós nos equivocamos muito no ontem. Nesses aspectos repetitivos em nossas vidas, ali estão também, muito naturalmente veremos ali, as nossas falhas do ontem. Por isso não basta arrepender, não basta expiar, é necessário aprender com o erro. Expiar significa extrair, piar, pia de pureza. Então, extrair a pureza, extrair a essência do aprendizado necessário para nós que somos eternos aprendizes, que esta dor quer nos mostrar. Então, a expiação, bem aproveitada, é a expiação na qual nós estamos aproveitando todas as situações que a dor nos traga, para não nos revoltarmos contra Deus, contra as leis divinas, contra as circunstâncias, contra as pessoas que são motivo de escândalo, porque o escândalo é necessário muitas vezes. Mas ai daquele pelo qual o escândalo se faça, segundo Jesus. Mas para nós, espíritas, o importante não é nos revoltarmos, nos rebolarmos. Nós até podemos escolher essa opção, mas não é educativa, não é lúcida, não é saudável. O ideal para nós é aprendermos com as dores, é acolhermos a dor, é refletirmos por que eu estou passando por isso, o que eu posso aprender com isso. E de que forma ser uma pessoa melhor se eu souber lidar com resignação. Não é ter sangue de barata, porque nem Jesus tinha. Agredido numa face, ele perguntava, por que me bateu? Se eu não fiz nada de errado. Por que me bate? E ele sempre orientando a ser pacífico, mas na postura de quem exerce seus direitos. Então vejamos, não basta arrepender, é necessário expiar. Não basta expiar, é necessário reparação. O processo da libertação da dor se dá pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. E a reparação é fazer o bem constantemente. Fazer o bem para quem nos tenha feito mal. Como nós não temos como saber nessas nossas reencarnações, pelo esquecimento do passado, que é uma bênção em nossas vidas. Não temos como saber
para quem nós fizemos o mal ontem, que façamos o bem sem pensar a quem. Fazer o bem pelo prazer que o bem nos dá, de estarmos fazendo o próprio bem. Mas é natural que aquelas pessoas que convivam mais conosco, sobretudo na família, essas sim, essas são as destinatárias primeiras do nosso amor, do nosso sentimento de carinho, de respeito, de confiança, de valorização dessas pessoas. Mas nós só fazemos isso se fizermos primeiro um esforço de autoconhecimento, de autoacolhimento, de autoaceitação. Aceitar nós do jeito que nós somos. Claro, não é acomodação. Procurando sermos pessoas melhores. Mas cientes de que temos errado, sim. Mas somos capazes de fazer muito mais. A autoaceitação e depois a autovalorização. Eu sei que eu sou um filho de Deus. Espírito imortal. Estou na vida para aprender, para fazer o meu melhor, para semear o bem, que é a reparação que eu posso fazer o tempo todo. Autoaceitação, autovalorização, autoconfiança é uma consequência natural. Porque se nós nos aceitamos como somos, com nossas capacidades, outras dificuldades, se nós nos valorizamos por aquilo que somos, nós geramos em nós a confiança em nós mesmos, de não nos acomodarmos na vida, mas de fazermos o que tiver ao nosso alcance. Realmente eu errei, mas eu posso aprender com o erro e fazer algo melhor. Eu sei que estou passando por algo agora, que não é por acaso, até porque, por misericórdia divina, a gente passa por cerca, digamos assim, de 10% das dores que produzimos ontem. Por um acréscimo de misericórdia de Deus para conosco, seus filhos. Aceitar a nós mesmos, nos valorizar, nos respeitar, colocar um limite nas relações, sobretudo nas relações com pessoas que adoram nos fazer de vítimas. Adoram ser nossos algozes. Elas podem fazer isso? Podem, tanto que fazem, têm livre-arbítrio. Mas nós devemos, na busca da felicidade, que é nosso direito e merecimento, devemos sim colocar limite nas relações. Olha, aquilo que você fez, eu te respeito, mas eu não gosto. Aquilo me agride. Olha, aquele apelido que você inventou, você pode ter achado graça, mas aquilo não é bom para mim. Colocar respeito na relação. Porque quem faz isso é quem se autorrespeita. Autoaceitação, autovalorização, autoconfiança, autorrespeito. Quando nós fazemos todos esses exercícios, que é fruto do auto-amor, é mais fácil valorizar o outro, aceitar o outro, ter confiança no outro, respeitá-lo, dar oportunidades para que ele também aprenda a partir sempre do nosso esforço, porque não tem como mudar o próximo, mas fazer a nossa autotransformação moral para melhor é a nossa obrigação moral, é dever. Não tem como fugir disso. Isso não é peso, é fazer o bem, é reparar. Então nós vamos ter arrepender, expiar e reparação. Fazer o bem. Fazer o bem agora, não esperar para a próxima reencarnação. Nesta semana, fazendo uma palestra para amigos aqui da nossa cidade, falávamos a respeito do aborto e contamos a história do Dr. Nathanson. Ele praticou cerca de 5.000 abortos. E depois de certo tempo, percebendo que aquilo que ele fazia era equivocado, ele decide ser um trabalhador da valorização da vida. E defendendo a ideia de que as mães, os pais, têm direito de ver os exames antes da prática do abortamento e depois para ver o que fez. Porque as crianças eram mutiladas, ainda são, dentro do ventre materno, sem direito de defesa, o que constitui a prática de um crime perante as leis divinas, porque ali já está um espírito vinculado ao corpo. Desde quando o espermatozoide fecunda o óvulo e ocorre a anidação, se fixa na parede do útero materno, tem um espírito ali que não começou ali a reencarnação, começou bem antes. Quando a pessoa chega no mundo espiritual e dá conta daquilo que realizou e começa imediatamente pelo arrependimento e pela expiação, que é simultânea, nem sempre são
Na verdade, são sempre simultâneas, muito mais do que separados. O tempo todo o arrependimento vai estar presente, favorecendo a expiação. Porque quando a pessoa está sofrendo, ela volta a se sintonizar com o arrependimento. Então, no mundo espiritual, a pessoa está lá arrependida, já espiando, programando a reparação, envolve-se com uma gama de espíritos orientadores para que aquela reencarnação, aquela programação reencarnatória seja exitosa. Envolve-se com os familiares, inclusive com os pais mesmo que sejam inimigos do passado. Assumem essa responsabilidade da reencarnação e, quando ocorre a gravidez, muitas vezes, os pais aqui, com pensamentos materialistas, desenvolvem a vontade de querer acabar com aquela reencarnação. Matam o corpo. E como é que fica esse espírito psicologicamente? Olha, todo o esforço, todo o empenho. Então, esse doutor Nathanson, ele conta que os pais têm todo o direito de ver os exames para ver o que aconteceu. Nós, espíritas, somos a favor da vida em qualquer circunstância, a não ser em caso de risco de vida para a mãe. Como aconteceu recentemente numa história muito divulgada aqui no Brasil. Quando uma criança que foi estuprada, ela, se permanecesse com a gravidez, segundo os médicos, é necessário confiar nos médicos, aquilo colocaria em risco a sua vida. Nestes casos, a doutrina espírita nos diz, é preferível manter a vida da mãe, e a criança pode, no futuro, voltar a se reencarnar no próprio corpo dessa mãe. Então, fora disso, nós somos a favor da vida sempre, mesmo em caso de estupros, que não justifica, perante as leis de Deus, que a pessoa foi vítima de um crime e venha cometer outro crime para justificar isso. Não se justifica. Dr. Nathanson diz que as mães têm direito de ver os exames, para ver o que fizeram. E ele decidiu, em certo momento de sua vida, vamos resumir a história aqui, porque nosso tempo está acabando, ele resolveu ser um defensor da vida e fez palestras para tudo quanto é canto. Fez um vídeo, um documentário, Grito do Silêncio, algo nesse sentido. Eu sei que esse vídeo nos anos 80, 90 era muito difundido, inclusive nas casas espíritas, para demonstrar o que é feito com a criança que está no ventre materno ainda e sofre esse assassinato. Ou seja, com estas palestras que ele fez, com essas orientações que alcançaram todo o mundo, ele começava ali a reparar. Porque a reparação, quando não é possível reparar diretamente para a pessoa que nós lesamos, no caso dele, segundo conta a sua biografia, ele fez 5.000 abortos, que achava normal fazer naquela época. Então, é necessário que em casos como esse, a reparação se dê coletivamente. E não apenas a uma pessoa. E ele começou na própria reencarnação. E a pessoa que cometeu o aborto, uma mãe que, mal orientada, ou pensando que estava fazendo certo, ela praticou o aborto. Ou um pai que instigou, estimulou alguém a fazer o aborto. E depois que se tornou cristão, por conhecer o Evangelho de Jesus, seja por meio do Espiritismo ou de outra religião, percebeu o equívoco que cometeu, vai ficar no remorso, se culpando, se castigando, ou vai assumir a responsabilidade? E começar o processo de auto-perdão. Realmente, eu errei. Perante as leis divinas. Em todas as situações há agravantes, atenuantes, também há, mas eu sei que eu errei. E de acordo com as leis divinas, é necessário que eu comece a passar pelo processo do arrependimento, da expiação e da reparação. Reparando agora. Não deixemos para amanhã, que fica muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Façamos a nossa parte hoje, nas nossas pequenas, mas nas grandes reparações também. O apóstolo Pedro diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Façamos o nosso melhor, confiantes, porque Jesus conta conosco. Nosso tempo acabou e nós vamos agora fazer a nossa oração, agradecendo desde já aos amigos que nos acompanharam, todos aí. Muita alegria para nós podermos estarmos aqui compartilhando desses pensamentos, reparando os equívocos que Deus nos permite reparar de uma forma amorosa, sem sermos privilegiados, muito menos infalíveis, mas conscientes do nosso dever. Sigamos em frente, confiantes em Deus, nosso Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, que alegria, Senhor.
conhecermos o seu Evangelho. Que bênção, Jesus, a doutrina espírita em nossas vidas, clareando os caminhos, iluminando as consciências. Agradecemos, Jesus, pelas oportunidades incessantes que a vida tem nos trazido, de refletirmos sobre tudo o que acontece conosco, sobre as nossas relações com o próximo, mas, sobretudo, como estamos nos relacionando para conosco mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre contigo, nos acolhendo, nos respeitando, a fim de que possamos também agir assim para com o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos os equívocos que praticamos ontem, ou que estamos fazendo ainda hoje, para que possamos, o quanto antes, com essas reflexões, elegermos caminhos felizes, semeando a reparação ao nosso alcance. Abençoa, Senhor, os nossos lares. E neste momento, Jesus, juntamente com os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, sobretudo os trabalhadores da irradiação do passe, pedimos que nos ajude a ajudarmos também, Senhor, com as nossas energias, as pessoas que estão sofrendo, e são tantas. As pessoas que sofrem as dores morais, as depressões, o pânico, a insegurança. Ajuda-nos, Senhor, a abençoarmos com a sua bênção todos aqueles que nesse momento se sintonizam conosco, todos os lares. Mas pedimos sempre pelos profissionais da saúde, pelos hospitais, pelos espíritos recém-desencarnados, que possamos, Jesus, contigo, amarmos mais, compreendermos mais, levarmos mais luz onde haja trevas ainda, dentro de nós sobretudo, e nos tornarmos verdadeiros instrumentos da paz, onde quer que nós estejamos. Nossa gratidão, Senhor, fica conosco. Que assim seja. Amigos, uma alegria muito grande, uma gratidão infinita de podermos estar aqui novamente. Fica aí um beijão para todos, que Jesus continue nos abençoando e que nós possamos estar sempre com Ele. Todo carinho, muita paz a todos.